Vamos voltar lá para Brasília. A Comissão de Meio Ambiente do Senado deve ouvir hoje a ministra Marina Silva sobre os incêndios que atingem o país. A ideia é saber quais as ações que o governo federal está adotando para combater as queimadas. Aline Beckett. Colombo, a presença da ministra Marina Silva na comissão atende à solicitação da senadora Leila Barros, do PDT, daqui do Distrito Federal. A senadora aponta que esses eventos climáticos afetam a biodiversidade, a emissão de gases de efeito estufa e também o bem-estar das pessoas que vivem próximo às localidades onde estão ocorrendo esses incêndios. Ela observou também a questão da economia. Segundo ela, esses incêndios afetam os produtores rurais, a produção agrícola e também o turismo brasileiro. Agora, o IBAMA prevê que essas queimadas devam perdurar aí por mais 2 meses e uma das opções seria a compra de aviões particulares, aqueles que são utilizados na pulverização da produção agrícola, ajudar no enfrentamento do combate a esses incêndios. Desde que começou essa crise das queimadas, o governo anunciou 31 inquéritos na Polícia Federal de investigação a incêndios criminosos. 29 deles são relacionados às queimadas no Pantanal e 2 deles no interior de São Paulo. Hoje, a ministra Marina Silva comparece à Comissão de Meio Ambiente do Senado para esclarecer as medidas que o governo está adotando de enfrentamento a esses incêndios que estão ocorrendo em todo o país. Colombo. Aline Beckett, ao vivo e direto de Brasília. Bom, a gente vai seguir falando sobre esse assunto agora com o deputado federal do Cidadania, relator de um projeto importante que está tramitando no Congresso Nacional sobre os combustíveis do futuro, o Arnaldo Jardim, para a gente entender melhor sobre todas essas questões que estão em voga ao longo desses últimos dias. Queria agradecer a participação do senhor deputado. Bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Lívia. Uma alegria muito grande poder falar com você, com o Rafael, com os nossos amigos da Jovem Pan News. Fervescente o clima no Senado e na Câmara. Ontem uma grande novidade na Câmara, que é a possibilidade da candidatura do líder Hugo Mota, que mexe o tabuleiro da sucessão. Hoje, no Senado, 2 votações importantes. Então, realmente, a semana está quente em Brasília e vai ficar ainda mais, viu, Lívia? Deputado, preocupação muito grande também em relação a esses incêndios que estão sendo registrados em todo o Brasil. A gente vai falar de muitos outros assuntos. O senhor levantou alguns dos principais ao longo desses próximos dias, mas eu quero abrir com isso. Não tem lugar aqui no país que não esteja sofrendo com incêndios, se não diretamente, indiretamente, por causa da fumaça, por causa da poluição, que também se concentra ainda mais num cenário como esse. Além de ouvir a ministra Marina Silva, nós trouxemos agora há pouco a informação lá de Brasília, como o Congresso está se mobilizando para ajudar a conter o avanço desse tipo de problema que tende a ser cada vez pior com o passar dos anos. Primeiro, tem uma mudança estrutural, que é a questão das mudanças climáticas, propriamente dita. Isso é um assunto de fôlego, isso tem a ver com aquilo que você mencionou, combustível do futuro, isso tem a ver com discutir mercado de carbono, isso tem a ver com o passo que nós já demos e que hoje termina no Senado com a votação para a regulamentação da produção de hidrogênio. Então, aí temos a COP30, temos a necessidade de pactuar uma série de pontos entre o setor produtivo, o setor ambiental. O governo precisa orquestrar isso de uma forma mais ordenada. Nós não estamos vendo isso. Isso nos preocupa de uma forma muito acentuada. Então, esse é um capítulo que eu chamaria de uma condição mais de macroestrutura para essa questão dos incêndios. Segundo, questões pontuais. Não temos dúvida, de que no meio de um problema que é climático, de uma seca que é dramática, ontem em Brasília chegou a 7% de umidade, é clima de deserto, nós estamos vendo a diminuição dos reservatórios, acionada a bandeira vermelha, ou seja, o risco de desabastecimento, que permitiu e determinou que termoelétricas, o que é muito ruim, fossem acionadas, é mais caro e é mais poluente. Nós temos algumas questões também pontuais, Lívia. Primeiro,
a ação criminosa. Todas as evidências em São Paulo, já tem 11 pessoas presas, é de que no meio desse caos e dificuldade, tem pessoas que oportunisticamente se aproveitaram disso. Nós estamos pedindo muito rigor das autoridades, o governador Tarcísio tem se empenhado para que isso possa ser apurado, ações de investigação e ações de prevenção. O setor produtivo, particularmente aqui em São Paulo, onde nós temos um grande peso no agro do setor da cana, desde o primeiro momento se mobilizou. Plantadores e fornecedores, de outra parte também as usinas, determinando planos de contenção, mobilizando seus efetivos em ação integrada com a Defesa Civil em vários municípios. E eu, essa semana, tive segunda-feira em Brasília, com o nosso presidente Pedro Lupion, discutimos iniciativas que nós vamos traduzir em propostas ao orçamento e vamos sugerir a criação de um plano nacional de contingência de intervenção mais ordenada na questão do seguro. Estou falando demais na questão do incêndio. Estou falando demais, mas me permito aí concluir com uma questão do seguro. Arnaldo, o que tem a ver? Tem a ver, tá certo? Nós temos hoje uma cobertura de seguro muito pequena da área de plantio, particularmente, não passa de 8% do total da área plantada e nós precisamos definitivamente encarar isso de uma forma para que essa cobertura se amplie. Assim, nós possamos ter maior segurança quando eventos catastróficos como esse ocorram. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o avanço do projeto do combustível do futuro no Congresso. O projeto Combustível do Futuro, você me deu certa vez a oportunidade, Rafael, mas não são todos, lógico, que ouvem nem são obrigados a lembrar. Falo em 5 pontos aquilo que ele trata. Ele trata do etanol e da sua ampliação, ele trata do biodiesel, ele trata do surgimento do biometano, biogás, ele trata do combustível sustentável da aviação e, a partir desses temas, que eu anexo também a questão de captura e armazenagem de gás carbônico, nós temos um conjunto de estratégias que definem e colocam o Brasil ainda mais na vanguarda da produção de biocombustíveis. Isso é estratégico, isso significa investimento para o nosso setor agro e, de uma forma geral, no setor de combustíveis, e significa cumprir metas climáticas. O projeto relatado por mim foi aprovado por uma grande maioria na Câmara, 429 votos a favor, apenas 19 contrários, foi ao Senado, debates ocorreram, audiências foram realizadas, o relator foi o senador veneziano Vital do Rego. Ontem a Comissão de Infraestrutura aprovou o relatório do senador veneziano, hoje está pautado para o plenário. Eu estou com muita confiança de que essa votação deve ocorrer. Aconteceram algumas mudanças que não são mudanças estruturais. No fundamental, aquilo que saiu da Câmara foi mantido, preservado, e mudanças foram feitas no Senado. Volta à Câmara e a nossa intenção é que, se hoje o plenário do Senado delibere, esperamos que sim, ele possa ser enviado à Câmara, se possível, até o final de semana. Nós teremos a semana que vem atividades em Brasília, esforço concentrado da Câmara, temos todas as condições para que o projeto possa, em definitivo, ser analisado a semana que vem. Estou muito animado, Rafael, portanto, com a possibilidade da aprovação desse projeto. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima.